Boa noite, meus amados. Louvado seja Deus em mais um momento que estamos reunidos para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Meus queridos, ainda no Evangelho de Lucas, eu quero continuar compartilhando com vocês aquilo que Deus vem colocando no meu coração durante essa semana. Na ideia de olhar para Jesus, autor e consumador da fé, a gente vai encontrando alguns momentos que Jesus passou e que marca na sua palavra e marca também no nosso coração essa sua trajetória aqui. E eu quero, nesta noite, compartilhar com vocês um texto que, ainda em Lucas, no capítulo 23, nós vamos ler aí a partir do versículo 33 até o 38. É o momento crucial ali da crucificação de Jesus, né? E eu quero compartilhar com vocês. Lucas 23, a partir aí do 33, que é justamente o momento da crucificação. Aí eu quero parar aqui no 38 para pensar com vocês sobre esse momento, né? Esse momento que eu tenho como um momento estarrecedor, um momento em que realmente marca os nossos corações, as nossas vidas, quando começamos a olhar para a palavra, claro, com outro olhar, né? Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Lucas 23, a partir do 33. A palavra vai nos dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, em algumas Bíblias tem no Gólgota, né? Ali o crucificaram, ele e também criminosos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. E o povo estava ali olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salva a ti mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam e, aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Eu quero te convidar para a oração. Quando a gente lê esse texto, parece uma cena comum, mas nós queremos que você olhe de maneira mais especial. Olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé também implica em dar uma olhada especial para a sua morte. Então eu te convido nesta noite a estarmos olhando este fato estarrecedor e ver o que isso impactou ou impacta na nossa vida hoje. Te convido para orar, porque só o Espírito Santo pode nos revelar essa palavra. Então seja conosco nessa hora, orando, pedindo ao Senhor que se revele através da sua palavra para o seu povo. Deus Santo, Deus amado, Deus poderoso, Deus Altíssimo, nós queremos, por meio de Jesus, o Espírito Santo, colocar-nos diante do Senhor como filhos, como servos, como pessoas, ó Deus, que carecem das tuas misericórdias. Nessa noite queremos, meu Deus, como teus filhos, aprender mais um pouco da tua palavra e ver o que a morte de Jesus, todo esse acontecimento, o que causou em nós, que mudanças trouxe para as nossas vidas, para a vida dos teus filhos. Nos ajuda, meu Deus, nessa noite a nos identificar como sendo ou não sendo filhos, obedientes, escravos, súditos, servos ou ímpios. Nos ajuda a esclarecer no nosso coração qual é a tua vontade para nós. No nome de Jesus, nós oramos, já te agradecemos, porque a tua palavra é digna de toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso te louvamos, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, e isso é motivo de muita alegria para nós. Abençoa a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Como eu disse, nós estamos aqui no momento da crucificação de Jesus, e eu quero justamente convidar você para, juntamente comigo, observarmos esse
aspectos, como é que eu posso dar um nome assim a esse momento? Vamos pensar em um aspecto estarrecedor. Digamos que nós vamos nos transportar agora como se nós estivéssemos vivendo aquele momento. Mas por que eu estou convidando você para essa observação? Eu quero que essa palavra traga para nós alguns ensinamentos especiais. O primeiro ensinamento que eu trago dessa palavra é que eu entendo que homens cruéis têm prazer em imagens cruéis. Deixa eu esclarecer. O homem, quando ele é cruel no seu coração, ele tem prazer em imagens cruéis. Ele tem prazer em ver assassinatos, ele tem prazer em tomar conhecimento de tragédia, ele tem prazer em ficar olhando corpos dilacerados, ele tem prazer em tragédia. Tem pessoas que, mesmo sem perceber, mantêm em seus celulares grupos de tragédias, grupos de notícias. Não basta para ele a comunicação, tem que ver. Tem que dar uma olhada ali, e aquela notícia, mesmo você não sabendo, ela vai te causando mal. Vai tornando você ou uma pessoa fria, a ponto de você estar diante de uma cena que você pode ajudar, e ao invés de ajudar, você vai filmar, porque você tem que mandar a notícia. Não se engane, isso é a crueldade do coração do homem. Por isso que eu coloquei aqui, porque é isso que eu quero enfatizar nessa palavra. Homens cruéis têm prazer por imagens cruéis. Assim muitos permaneceram no Gólgota, ou no lugar de caveira, para, como é que eu posso dizer aqui, se deleitarem no sofrimento do Senhor Jesus. Não começou hoje isso. Alguns vão permanecer ali naquele momento que nós acabamos de ler, para se deleitarem, para ver com detalhe alguém que foi arrastado, alguém que teve uma coroa de espinho colocada na cabeça, alguém que teve um cravo entrando na sua lateral a ponto de transpassar e cegar de um olho, alguém que estava totalmente dilacerado, porque aqueles chicotes romanos ali, aqueles chicotes que cortavam, que tiravam entranhas, partiram o corpo de Jesus. Quando ele partiu aquele pão no dia da ceia, que ele disse: esse é o meu corpo, que será partido por vós, era essa a ilustração que Jesus estava fazendo. Era essa a ilustração, um pão que seria partido, o corpo dele seria partido. Isaías vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Ele foi dilacerado pelas nossas iniquidades. E alguns ficaram ali curiosos para observar, e é isso que eu quero pensar com você nessa noite, sobre esse momento, para saber que impacto essa morte causa hoje nas nossas vidas, na minha, na sua, na da sociedade. O que é que o impacto da morte de Jesus causa para nós hoje? É isso que eu quero pensar com você. Por exemplo, o que o povo viu? Hoje, pela manhã, eu falei como você vê Jesus, né? Mas vamos pensar aqui. O que o povo viu naquela hora? Segundo Lucas 23, 18 e 35, o povo viu um benfeitor odiado pelos homens. A imagem que eles tinham ali, assim como Atos, no capítulo 10, versículo 38, era de um justo, era de um benfeitor, era de um obediente, era de um homem que servia a Deus. O homem que eles viam subindo e descendo, pregando uma mensagem de salvação, uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem de liberdade espiritual, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação. Era aquele mesmo homem que fizera tantos bens que fizera tanto bem, na verdade, naquela província, naquelas aldeias. Era aquele homem que falava de Deus, era aquele homem que se dizia filho de Deus, era aquele homem que quando abria a boca transmitia paz, porque a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era aquele homem que seria, na presença dos humanos, o príncipe da paz, como disse Isaías.
Era esse homem que o povo via ali. Era esse homem a quem o povo, a multidão, correu para ver, sendo pregado, sendo maltratado, sendo ali destruído numa cruz. Que cena terrível. Eu creio que na multidão ali alguns perguntavam, mas o que ele fez? E outros diziam, bem feito, né? Que é o que está escrito. A Bíblia nos afirma que aquele era um redentor sofredor. O próprio Lucas, no capítulo 24, versículo 26, diz que ele é o nosso redentor, aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. Ora, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Também preguei isso semana passada. Era essa cena. Eu estou diante de um redentor, daquele que veio para me redimir dos meus pecados. Eu estou curioso em observar ali aquela multidão ali que estava diante desse aspecto estarrecedor. Por quê? Porque homens cruéis têm prazer em imagens cruéis. O homem cruel, ele tem prazer de passar notícia de medo, notícia de pânico, notícia para causar desespero. É porque há no coração do homem a crueldade. O homem cruel tem isso como sendo algo especial demais para ele. O povo estava diante ali de um redentor sofredor, um mártir e, acima de tudo, inocente. Se você quiser observar, veja em Lucas 23, 41, o próprio Evangelho de João 19, 5 e 6, vai nos apresentar esse mártir inocente, sem pecado, que veio para se fazer pecado por nós. Era essa a cena. Era esse homem. Um mártir inocente. O santo de Deus, desonrado ao extremo, como está lá em Atos 3, 14. O santo de Deus, desonrado ao extremo. Tido como um malfeitor, tido como um bandido. Uma vergonha, sendo levantado, dilacerado, tendo sua roupa arrancada. Que o texto diz que ficaram ali brincando com suas roupas. Jesus, o Todo-Poderoso, ficou nu na presença do homem pecador. Ficou despido. Segundo a maioria dos escritores, dos pesquisadores, dos entendedores da Bíblia Sagrada, aquele pano ali é conversa. Não teve aquele pano, não teve nada cobrindo. Jesus ficou ali exposto. Era um ato vergonhoso, de vergonha, de dor. Era para os pais passarem com os filhos numa lateral que dava acesso a Jerusalém e apontarem para o Gólgota e dizer, olha, meu filho, é ali que vai parar o malfeitor, é ali que vai parar o homem que se levanta contra César, é ali que vai parar o homem que se levanta contra o império, contra o governo, contra as forças. Era para servir de exemplo. Foi ali que Jesus foi colocado por mim e por você. Então, era um benfeitor que estava sendo odiado pelo povo, era um redentor sofredor, era um mártir inocente, o santo de Deus desonrado ao extremo. Qual o sentimento provocado por essa imagem? Qual foi o sentimento que provocou no coração daquelas pessoas essa imagem? Você já parou para pensar? Qual o sentimento que uma imagem dessa provoca no coração de uma pessoa? O sentimento que eu entendo, separei aqui para compartilhar com os irmãos. O sentimento provocado por esta imagem, em alguns, João 19, 25 diz que causou profunda tristeza. Como se fosse uma morte, um homicídio, alguma coisa agora. Em alguns causa uma profunda tristeza. Não foi diferente aqui de Jesus, conforme está em João 19, 25. Uma profunda tristeza. Em alguns. O impressionante é que o texto diz que a maioria zombou e blasfemou. Então, é muito triste, porque a maioria zombou e blasfemou, conforme está em Mateus 27, 39 a 43.
todos blasfemavam, todos zombavam. Salva-te a ti mesmo, sai da cruz, tu não é o cara, tu não é o rei dos judeus, tu não é isso, tu não é aquilo. Uma confirmação para com o texto que acabamos de ler. Se és o Salvador, salva-te a ti, sai dessa cruz. Era o que a maioria fazia, era o sentimento no coração da maioria. Levanta daí, sai daí, tu não diz que é poderoso. Ora, alguns ali, na sua grande maioria, só estava zombando porque ouvira falar de Jesus, ouvira falar dos seus milagres, ouvira falar de como ele fez benfeitorias, de como ele ressuscitou pessoas. Então aquilo doía no coração, porque os caras zombavam de uma coisa que realmente havia acontecido. Eles ouviram, diferente daqueles que quando ouviram falar, lembra daquilo que eu preguei falando sobre o oficial? Ouvindo falar de Jesus, sendo oficial, sendo um centurião, ele, claro, ouviu falar, olha, tem um homem aí que está dizendo ser Deus, nós temos que nos preparar para prendê-lo. Ele agiu o contrário. Quando o servo dele adoeceu, ele disse, eu vou atrás daquele homem. Então ele poderia ter dado ouvido aos oficiais, aos soldados, etc. Tal. Ele não. Quando falaram que Jesus estava dizendo ser Deus, etc., mas estava curando pessoas, quando o seu servo ficou doente, ele disse, eu vou atrás, porque se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Percebe o pensamento diferente? Então nessa hora aqui a gente vê que os sentimentos foram divididos. A maioria zombava, blasfemava deles. Outros repartiam entre si as suas vestes, como diz João 19, 23 e 24. É como se nada tivesse acontecendo. Os caras estavam ali, era dividindo as vestes de Jesus. Por que as vestes de Jesus tinham valor? Porque era um manto. Quando eles falam nesse detalhe aqui, para aquela época de Jesus, assim como fora desde a época de Samuel, era da mãe a responsabilidade de tecer um manto durante um ano. De acordo com aqueles filhos que cresciam, era como a galera usa uma bata hoje, alguma coisa, um sobretudo, não é? Como aquele pessoal usa na justiça ali, como algumas pessoas gostam de usar, né? Como os pastores, por conta dos americanos, gostam e usam belos ternos e tal. Assim a mãe tecia um manto, que era como se fosse o nosso crochê hoje, que não dava para rasgar, não dava para nada. Por isso que eles puxavam de um lado para outro e disputavam. Como não dava para rasgar, tiveram que disputar no jogo ali. Era o manto de Jesus, as vestes de Jesus que estavam em jogo ali naquele momento. Então, como se nada tivesse acontecido, Jesus pregado numa cruz ali, o sangue descendo, ele apenas gemendo, dizendo aquelas últimas 7 palavras que ficou famosa aí na Bíblia e no mundo, não é? E os caras ali embaixo, como se nada tivesse acontecendo, dividindo as suas vestes, né? Repartindo entre si, cada um ficando com uma peça e tal. Alguns ficaram possuídos de grande temor. Outro sentimento bem diferente. Alguns ficaram possuídos de grande temor, como está em Mateus 27, 54. Mateus 27, 54, a Bíblia vai nos relatar esse momento de temor. Eu vou até ler aqui para os amados irmãos, para compartilhar essa palavra que me chama bastante atenção. Mateus Mateus 27, 54. Os irmãos podem procurar. Versículo 54. Vai nos dizer assim, ó. O centurião e os que com ele vigiavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram atemorizados e disseram, é verdade, este era o Filho de Deus. Em alguns um sentimento de desprezo, em alguns um sentimento de tristeza, em alguns um sentimento nenhum, estavam ali dividindo suas vestes, em alguns um sentimento
de um grande temor, né? Um sentimento de alguém que estava assustado com aquilo que estava acontecendo. Realmente, nós cometemos um grande erro. É tipo você ficar sabendo de um assassinato bárbaro e você, quando chega lá, ou como a gente vê no noticiário, não era essa pessoa para morrer, essa pessoa não tinha nada a ver, né? O pessoal costuma até dizer que estava no lugar errado, na hora errada. Era mais ou menos isso, né? Em alguns esse sentimento foi assim. A maioria zombou, outros repartiam, alguns ficaram possuídos de grande temor. Agora, pensando em nós, primeiro a gente viu aqui o que o povo viu, os curiosos, a multidão, o que essa imagem causou em alguns, agora em nós. O que este retrato ainda causa hoje, o que é que essa imagem na nossa mente ainda causa hoje? Espanto e convicção do pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que é por conta da morte de Jesus que nós nos espantamos com o pecado, que nós entendemos que não somos, não participamos e não queremos o pecado na nossa vida. Está vendo o que aquela morte causou? Nós que somos filhos de Deus. Então, a morte de Jesus causa, digamos assim, convicção de pecado. É por conta que Jesus morreu que eu sou convencido que sou pecador. É o que está lá em Apocalipse 1:7. Convicção. Por isso que Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos convictos do pecado por conta da morte de Jesus. É por conta da morte de Jesus que nos seus filhos causa uma repulsa do pecado. Nós que somos filhos de Deus, quando nos aproximamos de Deus, então há repugnância do pecado. Nós não sentimos mais prazer no pecado. Não dá para sentir prazer em algo que levou Jesus à cruz. Não dá para sentir prazer em algo que levou o meu mestre, o meu Senhor na cruz. É como eu, sendo um filho, ter prazer por algo que machuca o coração do meu pai. É necessário que eu seja um filho muito ruim. Por isso que chama isso de rebeldia. Quando eu sei que uma coisa desagrada meu pai, eu tenho prazer de fazer. Então tem alguma coisa errada. Ou eu tenho um problema com meu pai e quero atingi-lo por conta disso, e isso é pecado do mesmo jeito. Ou eu sou rebelde mesmo e quero atingir mesmo e acabou. Tenho prazer nisso, né? Então, repulsa do pecado na vida do Filho de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vai dizer isso, que por conta da morte de Jesus e a sua ressurreição, nós também ressurgiremos no último dia. Então nós temos repulsa do pecado. Gálatas 5:24 vai fazer a distinção, né, do que são os pecados da carne, o que é a carne e o que é espiritual. Então a morte de Jesus, o Espírito Santo, causa em nós essa divisão maravilhosa. Nos faz ter repulso do pecado, nos faz não querer saber do pecado. Uma vez que eu tenho convicção que sou pecador, agora eu quero sair fora. E essa convicção me coloca diante de Deus todos os dias, porque somos pecadores. E olhando para a nossa vida, só a nossa vida, sem olhar para a vida de ninguém, olhando só para nós temos motivos demais, suficientes para estar na presença de Deus todos os dias. É só não nos achar. É só olhar para Jesus. Se você olhar para você mesmo, aí você talvez não encontre muito pecado, porque você se julga pelo outro. E o outro sempre é mais pecador do que nós. Agora, se julgue por Jesus. Coloque ele e você numa balança. É assim que a Bíblia diz que a gente tem que viver. Olhando para Jesus. Então, se é para olhar para Jesus, não é para olhar para o outro. Mas nós somos humanos. E um dos nossos pecados é nos avaliar pelo outro. Não, vamos nos avaliar por Jesus. Então isso nos traz a solitude. Não é a depressão, não é a solidão, é solitude. Momento a sós, tempo com Deus. Mesmo no meio do povo, mesmo andando para lá e para cá, seu pensamento ligado na obra redentora de Jesus, naquilo que ele fez por você, naquilo que ele prometeu, as suas promessas,
tudo aquilo que Jesus prometeu. Então o seu pensamento fica assim, então isso lhe traz uma repulsa. Esse retrato ainda causa hoje em nós louvor e gratidão para com o nosso Salvador. Aleluia. Louvor e gratidão. Eu louvo ao Senhor Jesus. Eu tenho gratidão ao Senhor Jesus. Por que é que eu tenho isso? Por conta da morte dele na cruz. O Espírito Santo causa isso em nós. Quando nós olhamos para essa imagem, para esse retrato, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 6, versículo 20, que o louvor e a gratidão para com o nosso Senhor Jesus veio por conta da sua morte. Foi pela morte dele na cruz que nos deu esse privilégio. E é isso também que nos faz entregar ou fazer uma entrega completa ao Cordeiro de Deus. Romanos 12, 1. Então, qual é a convocação de Romanos 12, 1? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No versículo 2 ele vai dizer, esse é um culto racional. É pela razão. Então, diante desse aspecto estarrecedor, eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Como você tem vivido? O que você tem reclamado? Porque reclamar é clamar duas vezes. Você já está clamando a Deus? Então pare de reclamar. Continue clamando. Continue levantando um clamor que é diferente de reclamar. Continue glorificando a Deus pela sua grandeza, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pela sua graça. Nesta noite eu quero convidar você a refletir nesse aspecto estarrecedor, nesta morte de alguém que morreu sem nenhum pecado, que o povo ali, por curiosidade, aglomerou-se para ver. O sentimento que foi causado no coração de alguns foi de tristeza, outro foi de zombaria. Qual é o seu sentimento quando você pensa na morte de Jesus? Eu quero te convidar a buscar, a clamar a Deus por um sentimento de gratidão. Agradeça ao Senhor Jesus todos os dias, porque Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, você não é capaz de fazer nada. Sem Jesus, nem eu nem você, vamos a lugar nenhum. Portanto, busque Jesus para a sua vida. Busque Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque você está nessa última classificação. Tem que ter espanto e convicção do pecado, repulsa pelo pecado, louve e tenha gratidão para com o Senhor, seu Salvador, entregue completamente a sua vida a Ele, porque Ele vai continuar sendo o Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que é por Ele e para Ele que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus, nunca para a nossa vontade, para o nosso deleite. Deus nos abençoe e vamos continuar clamando a Deus pelo seu amor, pela sua graça, e lutando, trabalhando contra o pecado. Porque este é o grande movimento que o Espírito Santo nos causa no coração, pela morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Avante, Igreja do Senhor Jesus, firme e retumbante na obra do Senhor. Estamos juntos, continuamos unidos, separados por enquanto, mas a força do Espírito Santo nos une. O sangue de Jesus é o sangue que nos libertou de todo o pecado. Isso nos faz família, isso nos faz irmãos, isso nos faz nos agradar uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe e guarde o nosso coração de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus seja com toda a sua igreja, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus.